Boa noite, queridos. Eu fico tão feliz de estar aqui com vocês, sinceramente. Vocês são filhos do meu coração, tá? Nós vamos falar hoje sobre criação de filhos. Os pais, eles são os únicos responsáveis pela criação dos filhos. Nunca nós devemos atribuir esta responsabilidade para outra pessoa, gente. Ou seja, para a avó, para o irmão mais velho, ou para a escola, para a igreja. Tem pessoas que dizem assim, porque eu levo para a igreja, e às vezes cobra da igreja. A igreja é uma ferramenta que ensina sobre criação de filhos, e a gente, os pais, tem que colocar em prática. E a gente também ajuda ensinando a palavra, mas não é suficiente de 8 em 8 dias, gente. Não é suficiente de célula em célula. Então, isso é responsabilidade dos pais. A Bíblia diz em Efésios 6:1, a parte A, ela diz assim, pais, criai vossos filhos. Gente, o meu filho, o Odson, ele é o primogênito. Quando eu viajava, eu sempre ensinava os outros, baseado em 1 Pedro 5,5, obedecer os mais velhos. Tá? Eu ensinava, então ele dizia, eu tenho que obedecer o irmão mais velho, porque ele já tinha idade de me ajudar, mas ele não era o responsável para criar. Quando era solteira, ainda adolescente, que eu via aquelas mães que deixavam os filhos para os avós criarem. Eu pensava comigo, eu não tinha nenhum conhecimento dessa palavra. Eu pensava, no dia que eu tiver filhos, eu nunca vou deixar minha sogra e nem minha mãe criar, porque é injustiça, ela já criou a gente. Estão cansadas. E a gente jogar nas costas deles. Então, eu já tinha esse pensamento. Então, nunca ninguém criou meus filhos. Eu criei meus filhos. Meu trabalho era em casa. Eu amava e amo essa missão de ser mãe. Amava cuidar dos meus filhos. Então, criação de filhos, para mim, é um assunto muito importante, tá? É um assunto muito importante que levei muito a sério na minha vida cristã. Eu procurei colocar em prática tudo que a Bíblia ensina através dos ensinamentos que a igreja proporcionava. Então, eu levei muito a sério. Eu tenho esses versículos na minha cabeça e até sugiro a vocês que, quando vier para o Tadel, quando vier para a igreja, faz anotações. Faça como os irmãos de Bereia. A Bíblia diz que os irmãos de Bereia, eles eram mais nobres do que de Tessalônica. Sabe o que eles faziam? Eles ouviam os profetas, os apóstolos pregando, eles anotavam e eles iam confirmar, eles iam ler para ver se realmente aquilo era verdade. Então, é uma maneira muito importante da gente fazer anotações e confirmar em casa, tá? E eu levei muito a sério esses ensinamentos quando falava com respeito à criação de filhos. E eu tive o privilégio de aceitar Jesus quando o meu primogênito tinha 6 meses. Eu tive o privilégio, não sei se é 6 ou 8 meses. 8 meses, né? Então, ele lembra, brincadeira, porque eu falo, né? Então, gente, o que é que os filhos são para nós? Vai aparecer no telão. A Bíblia diz que eles são presentes do Deus eterno. Isso diz no Salmo 127, versículo 3, na linguagem de hoje. A Bíblia diz que os filhos, eles são presentes do Deus eterno. Agora, vejamos como Deus instrui os pais para criar os filhos. Vamos ver. Deus instrui, a palavra está cheia desde o Antigo Testamento. Porque Deus não vai descer do céu e criar nossos filhos. Deus não vai descer do céu e instruir eles, é nossa responsabilidade. Ele deixou a palavra e cabe a nós, os pais, a fazer isso. Então, qual instrução que Deus... Vejamos como Deus instrui os pais para criar os filhos. A primeira instrução, ele diz que eles devem ensinar a palavra de Deus, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 7, que diz o seguinte: estas palavras que hoje eu te ordeno, hoje é quanto? 31,
de julho de 2022. Então, essa palavra hoje é viva ainda. Ela é a mesma, a palavra foi antes, é hoje e será eternamente, a palavra de Deus. Então, aqui ele está dizendo, estas palavras que hoje eu te ordeno, estarão no teu coração. Tu a inculcarás a seus filhos, e delas falarás assentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Olha só, essa palavra que diz assim, tu a inculcarás, essa palavra inculcar, ela vem do verbo, inculcarás, vem do verbo inculcar, que é o mesmo que aconselharás, admoestarás, é o mesmo que orientarás, recomendarás, ou imprimir na mente, né? Imprimir na mente uma coisa no espírito ou na mente de alguém. Faça de tudo. Está sentado, ensine a palavra, tudo cabe. A criança se irou, ensine sobre ira. A criança mentiu, ensina que não pode mentir. Em tudo temos que ensinar a palavra. Quando estiver sentado, quando estiver andando no caminho, quando for se deitar e quando for se levantar. Deitar, fala como foi o dia, filho, foi tão bom. O Papai do Céu deu isso, o Papai do Céu fez isso, e só fala as coisas boas. Quando acordar, vamos agradecer o Papai do Céu? Nós dormimos tão bem. Tantas crianças, tantas pessoas dormiram e amanheceram mortas. Olha, o Papai do Céu nos deu uma cama boa. Então, mostrar para a criança as bênçãos de Deus, o que Deus tem feito sobre nossas vidas, o que Deus tem feito por Ele. E vamos agradecer que o Papai do Céu te deu papai e mamãe. Porque tem criancinhas que não têm papai nem mamãe. Eu fui dizer isso para meu netinho. Eu disse, olha, tem uma criança agora, lá em Fortaleza, que a mãe dele não quis. Quem é? Mostra a foto. Porque para ele, né, ele não entende. Então, é importante a gente dizer essas coisas para as crianças, para elas valorizarem. Que tem papai e mamãe que ama tanto. Então, é ensinando a criança a ter um coração agradecido. Provérbios 22:6 diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for velho, não se desviará dele. Jesus mesmo falou em João 14:6, ele falou o quê? Eu sou o caminho. Então, interpretando esse versículo de Provérbios 22:6, diz, ensina o seu filho no caminho de Jesus. É os pais que têm que ensinar. É os pais que têm que orientar, que têm que admoestar os filhos nos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele for velho, não se desviará. Eu lembro que eu morava em Itaituba, aceitei Jesus em 1985. Sou jovem, mas foi nesse tempo que eu aceitei Jesus. Então, só tinha o WhatsApp, pequenininho, e já tinha o WhatsApp. E eles correndo, brincando. Aí eu me lembro com a irmã do círculo de oração. Nossa igreja, gente, as mulheres usavam véus, tá? Então, no dia do domingo, as mulheres estavam de véu. Já desenvolveu bastante. E nós tínhamos círculo de oração. E a irmã foi lá em casa e viu eles correndo, brincando. E disse, mulher, tão bom quando está assim. Tu vai ter dor de cabeça quando estiver na adolescência. Olha a profecia dela. E eu fiquei apavorada, mas eu muito interessada, porque a nossa igreja, sempre ela ensina a palavra. Eu, quando aceitei Jesus, eu entrei de carrão, de cabeça, que hoje nós chamamos EMP, Escola Ministerial Paz. Mas naquele tempo era escola de obreiro. E eu entrei de carrão, de cabeça, nos cursos. Tinha sobre criação de filhos, que hoje chamamos família cristã, só mudou a nomenclatura, mas o conteúdo é o mesmo. Naquele tempo era família, criação de filhos, né? Família feliz. Então, eu aprendi todos os versículos que hoje, né, que tem me ajudado, que me ajudou e tem me ajudado. Porque hoje eu não tenho mais filho criança, mas a gente só para
quando a gente está dentro de um caixão, eu digo para meus filhos, só paro de falar com você quando eu estiver dentro de um caixão. Porque tudo eu não deixo passar nada. E sempre estou orientando. E hoje, quando eu chego perto do Watson da Andresa, sempre ensinando também. Eu gosto de ensinar, observar, onde nós vimos a caminho, digo, agora vamos a super Nani, vamos conversar, vamos o que eu observei. Então, eu disse, agora, já que o Enzo dormiu, vamos agora falar. Super Nani vai falar. Até brinquei. Então, é importante. Por quê? Porque, gente, se a gente deixar passar a oportunidade de ensinar enquanto é pequeno, quando chegar na adolescência, eles não querem, não. O mundo está oferecendo. Se os pais não ensinar, o mundo vai ensinar. Então, a gente tem que ensinar hoje. E esse é o meu cuidado. Hoje, orando pela minha geração, até 1000 gerações. Depois, eu vou mandar para o WhatsApp do meu filho uns textos que eu fico aplicando fé, que eu vou lendo na Bíblia, eu marco, e eu anoto separado para mim ficar declarando pelo menos 2 no dia, até 1000 gerações, e também passando para as demais pessoas para ir colocando em prática. Como sempre eu gosto de falar, uma coisa é você ter promessas, outra coisa é você usar as promessas. Uma coisa é você ter um guarda-roupa cheio de roupas, são suas, mas só são úteis se você tirar e usá-las. Se você não tirar para usá-las, não são úteis aquelas roupas. Então, as promessas estão aqui, cheio de promessas para os nossos descendentes, porque Deus se importa com a Angélica e se importa com os descendentes da Angélica. Então, mas cabe a mim tomar posse, e cabe você, papai, mamãe, jovem, que um dia vai se casar, vai ter filhos, e você vai precisar de ensinar os demais, tá? A nova geração. Então, aqui Efésios 6:1, como nós vimos aqui em Provérbio, que os pais devem ensinar os filhos, então quero citar 2 versículos para você ensinar. É importante inculcar. Efésios 6, de 1 a 3, que fala sobre para os filhos honrar pai e mãe, né? Honra pai e mãe, e também obedecer e honrar pai e mãe para ser feliz e ter uma longa vida na terra. Olha só, para ele honrar, obedecer e honrar os pais, obedecer e honrar, Deus dá a promessa de felicidade, uma vida longa. Mas a gente tem que ensinar isso para os filhos. Eu tinha uma varinha que era chamada de caçula. Naquela varinha, que era do miolo da árvore, feita numa movelaria, então eu tinha, e era pintado, vernizado, e tinha esses versículos para ensinar meus filhos. O que a Bíblia diz em Efésios 6, 1, 2 e 3? Eles diziam cantando. Então, é importante a gente ensinar. Tá? Outro versículo, Colossenses 3:20, diz: filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. São versículos que eu estou falando, sugerindo para vocês ensinar os filhos. Outra coisa que Deus instrui os pais para criar os filhos é que eles devem disciplinar. Veja só, disciplina é um conjunto de regras e normas determinado por superiores. É colocar limites, é dizer não. Não, nem tudo é sim para os filhos. É tirar os privilégios por um tempo determinado de algo que ele goste. Isso é disciplina. São disciplinas que você tira, dá limites, diz não. Mas outro tipo de disciplina, que a Bíblia diz também, é a disciplina com vara. Tá? Com vara. Que hoje o mundo é contra. Mas amanhã, o mundo, as pessoas, hoje as leis estão proibindo isso. Mas eu sou a favor, sim, se os pais espancarem.
Mas eu não posso ser a favor de impedir da gente criar os filhos, porque essa lei que está aí hoje, que os pais não podem dar uma palmada no filho, é a mesma que vai prender o filho amanhã. Tá, queridos? Então, por isso que a Bíblia diz, eu vou por essa palavra, e se fosse preciso um dia eu, pai, ser preso, por isso eu ia, eu não ia triste, eu ia dizendo, eu fui porque estou obedecendo. Agora, se é espancamento, aí eu sou a favor que receba punição. Agora, a Bíblia diz para disciplinar com vara. Gente, Provérbio 13, 24. Diz o seguinte, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Na linguagem de hoje, diz, quem não castiga o seu filho, não o ama. E quem o ama, castiga enquanto é tempo. Gente, vai chegar o tempo que os filhos, se você não corrigir enquanto é criança, eu já chamei um pai que não estava botando limite no filho, o filho batia nele, a criança pequena, a criança se esperneava, queria morder. Ela, eu não aguento mais. Eu chamei, vem cá, tinha no quintal dela uma plantinha, um matinho desse tamanho. Eu digo, olha aqui para mim, ó. Puxei assim olha como foi fácil. Aí tinha um pé de mangueira, eu digo, agora vamos puxar essa daqui para ver se arranca. Enquanto é pequeno. Uma mãe me procurou uns meses atrás e disse, pastora, eu não estou mais aguentando minha filha. Por quê? Qual a idade da sua filha? 3 anos. O quê? 3 anos? E não está aguentando? Então, queridos, é falta de vara. Mas a gente vai ensinar como, tá? A Bíblia diz que quem não ama o seu filho, quem não castiga o seu filho não o ama, tá? E quem ama, cedo disciplina. Quem começa a disciplinar cedo, ele para cedo de disciplinar, porque eles levam muito a sério, tá? Provérbio 19, 18. Provérbio 19, 18 diz, castiga teu filho, o mandamento de Deus, enquanto há esperança, mas não exceda a ponto de matá-lo. Na linguagem de hoje diz, corrige os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. É isso que a lei deve proibir, se espancar, porque tem pais que realmente espancam, gente. Isso é terrível. Tá? E eu estava até falando para o meu filho ontem, eu vinha conversando. Deus me deu revelação, quando eles eram pequenos, que eu disciplinava. Deus me deu uma revelação, quando Moisés ele não entrou na terra prometida, não recebeu a bênção completa aqui na terra, não desfrutou de todas as promessas de Deus, porque ele representou Deus mal, representou ao povo, ele representou Deus de uma forma errada. Porque Êxodo 7:1 diz que Deus falando com Moisés, Moisés, você será para o povo como Deus. Você vai falar a Arão e ele vai transmitir. É como se ele fosse representar Deus. Ele era o representante de Deus. E ele, naquele momento de raiva, que às vezes tem situações que os filhos podem fazer, os pais ficarem com raiva, é normal. Eu também sofria isso. Mas o que a gente tem que fazer? Orar a Deus e representar Deus bem. Então, Moisés, naquele momento que o povo murmurando, reclamando, ele bateu na rocha com raiva, e a Bíblia diz que a rocha era Cristo. Então, a revelação que Deus me deu, meus filhos não são meus, só Deus confiou a mim. E eu não poderia bater neles com raiva. Então, o que eu fazia? Eu dizia, vá para o quarto e espera a mamãe. Eles iam para o quarto, e ali eu levava tempo, orando, Senhor, quantas varadas. Eu tinha a caçulinha, né? Senhor, como eu pedia tudo de Deus. Aí eu ia. Aí ele sentava, esse daqui pegava a caçula, ele já ficava tocando na caçula, ele adorava Deus. Acostumando com ela. Mas, sabe, eu ia e eles eram deitadinhos. Eles lembram muito bem. Eu não corria atrás de menino, nunca corria atrás de um filho. Esse negócio de filho sair gritando, amor, é tantas lambadas.
Se ficar quietinho, caladinho, assim, chorar, mas chorar baixo, vai ser só tanto. Se gritar e correr, mamãe não vai correr atrás, só que vai aumentar. Então, era deitadinhos, no bumbum, gente. Eram nessas almofadinhas. Tá? Para quem não tem, cria, quando está dando disciplina. Brincadeira. Tá. Então, gente, era dessa forma, orava, explicava, dava estudo, gente, desenhava. Eu desenhava, rabiscava, eu chorava, eu não gostava, mas tinha que fazer de novo. Principalmente esse daqui. Esse aqui era bichinho que tinha muita energia. Até hoje ele tem, né? Provérbio 22:15 diz assim. Sim, mas eu só concluí. Eu mirava, mas eu não ia bater nos meus filhos com raiva, por causa dessa revelação. Eu passava, mas, irmã, se eu não bater com raiva, eu não bato. Está errado. Não precisa disso, porque você está na frente de uma mulher que também é humana. Eu ia a Deus, passava raiva, eu ia. Tá? Aí eu disciplinava, eu concluía o trabalho, mas não pode deixar porque não está com raiva. Tá? Porque a gente peca. A ira, ela contagia. Provérbio 22:15 diz, a estultícia está ligada no coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Aí a baratinha está ligada lá. Aí se você só ora e jejua, Senhor, meu filho, Jesus, ora e jejua. A criança mete a mão na sua cara, cospe, chuta, se rola pelo chão. Você diz, não! Cala a boca. O pai se cala. Tudo para que a criança não... Não, queridos. A vara afastará dela. É a oração. Tem que ter oração, tem que ter jejum. Se não tiver Jesus no meio, a gente não consegue. Mas tem que ter vara também. A Bíblia fala sobre isso. Tá? Provérbio 23, versículo 13 e 14, vamos acompanhar, diz o seguinte, outro mandamento de Deus, não retire da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Essa palavra fustigar é bater com uma vara flexível, que não vai machucar a criança, lembrando que eles não são teus. A gente orava antes, depois que terminava, vamos conversar, fica refletindo, sente o que é que meu filho, por que ele foi disciplinado? Você está lembrado? É por isso, então, papai, a mamãe ama, olha nos olhos da mamãe. Aí eu olhava para ver se ele não estava com raiva. Aí quando ele mirava no meu olho, eu fazia. Aí eu sabia que não estava com raiva. A segunda Watson dizia, olha nos olhos da mamãe. Ele olha nos olhos da mamãe. Olha nos olhos da mamãe, vai dar outra lambada. Aí ela mirava, eu fazia assim, piscava. E o que ela disse que achava mais ruim, que eu mandava ela me agradecer. Aí eu brincava. Todos eles, ela que disse que a parte mais ruim era agradecer. Obrigada, mamãe, que a senhora me ama. A senhora não quer que eu vá para o inferno. Eu ensinava isso, ele sabia que eu não gosto. Gente, tantas vezes eu chorava porque não queria fazer aquilo. Mas eu sabia que se eu não fizesse, eu ia passar aperto. Eu ia ser envergonhada mais tarde. Provérbio 29:15, 29:15 diz, a vara, tem até um slide aí, que é uma adição. A vara e disciplina é igual a sabedoria, né? Mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Corrige o teu filho, versículo 17, e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Na linguagem de hoje diz, corrige os teus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Como é forte? Vara mais disciplina é igual sabedoria. Se os pais não usar a vara e não colocar limite, aqui no versículo 15 diz que a criança vai envergonhar sua mãe. Vai morder você, vai dar chute, vai xingar, tá? E a Bíblia fala isso é verdade. Quantas vezes eu vi a mãezinha
eu chamava, filha, disciplina seu filho. Eu ensinava, toda vida eu gosto de dar um estudo, para mostrar que não é coisa de mim, não é perversidade da gente. Gente, isso é terrível, disciplina. Quem disser que gosta de bater está endemoninhado, porque não é bom, não. Mas a gente sabe que a gente não pode passar essa responsabilidade. Eu vou bater no neto meu. Ontem eu vinha conversando com eles, é responsabilidade dos dois. É responsabilidade unicamente dos pais. A gente só pode ensinar a palavra. Então, olha só, e a Bíblia diz, corrige o teu filho e te dará descanso. Você vai ter descanso. Amanhã você vai ter descanso. Senão, a Bíblia diz que ele vai fazer vergonha, tá, queridos? E na linguagem de hoje, corrige os teus filhos, eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Amanhã você vai estar ouvindo boas notícias. Seja presente no colégio dos seus filhos. Veja o comportamento. Eu era presente no colégio dos meus filhos. Nas reuniões eu era presente. Eu só ia nas reuniões? Não. Eu ia nos horários de intervalo. Eu ficava lá sentada e ele doido correndo. Isso aqui tem a marca na testa de correr, sabe? Desesperado. Eu ficava lá no meio só observando para poder ajudar. Todo mundo me conhecia no colégio. Quando eu chegava, todo mundo me conhecia que eu era a mãe do fulano de tal. Não sabia meu nome, mas conheciam. Então, queridos, Efésios 6,4 também nos ensina, é para nós os pais, olha só, e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina, na demoestação do Senhor. Colossenses 3,21 diz, pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. E eu vou estar citando mais na frente como é que a gente pode provocar ira aos filhos. A gente tem, primeiramente, eu quero falar sobre, como eu falei no início, criai vossos filhos. Gente, não passa a responsabilidade para outra pessoa, é a gente mesmo. Eu trabalhava em casa, eu fazia dentadura, eu fazia trabalho em casa para criar, para poder corrigir, para poder ficar de olho, poder ensinar, ter cuidados com meus filhos. Então, é responsabilidade nossa. Antes do Otto ter filho, eu dizia, filho, quando você tiver filho, a minha nora é dentista, mas ela trabalhava de consultório. É importante que um fique trabalhando e o outro criando. Então, o certo é ele trabalhar, que é o homem, é o provedor, que esse é o papel do homem, e a mulher ficar criando o filho. Eu digo, olha, gente, isso vai acontecer que na adolescência você vai ver a diferença de filhos que é criado com os pais e de filhos que é criado com outras pessoas. Então, se organizem para isso e peça de Deus que Deus vai estar abençoando. É a gente, os pais, que tem que ensinar os filhos. Não passe para os avós, que já estão cansadinhos. Não passe para o irmão mais velho, porque ele não vai nem querer ter filhos. Se cansa tanto. Eu estava conversando com uma ontem, quando nós fomos lá para Recife, nós estávamos conversando antes de ontem. Eu conversando, você é casada, tem filho? Não. Nós estávamos na lojinha lá de arte, e ela falou, não, eu criei, minha mãe morreu, e eu, a mais velha, criei meus irmãos. E aí ela não quis mais casar. Quem é doida para criar mais filhos? Então, gente, não vamos atribuir essa responsabilidade para quem não é. Peça do Senhor que Deus vai estar dando direção a você, como fazer. É uma dica que eu estou dando, mas não é obrigado, tá? Nós vamos ver agora exemplo de duas famílias com criações de filhos diferentes e os resultados que foram obtidos, tá? Nós vamos falar sobre o Eli. Alguém já ouviu falar de Eli? Amém. Eli era um sacerdote e ele era juiz na casa de Deus. E a Bíblia diz em 1 Samuel 4,18 que ele julgou 40 anos. Ele julgou 40 anos. Queridos, eu queria pedir para vocês lerem esses 4 capítulos, que vocês vão entender bem, porque hoje isso é uma pincelada, tá? Nosso tempo é muito limitado. Então, Eli, os 4 capítulos de 1 Samuel. Então, seus filhos, os filhos de Eli eram filhos de Belial.
A Bíblia fala, gente, 1 Samuel 2,12. Esse filho de Belial quer dizer que eles não prestavam. Um líder e juiz. A Bíblia diz que os filhos dele não prestavam. Mas quem é culpado? O que vocês acham? Os pais. Os pais que não ensinaram. Outra coisa dos filhos de Eli, eles não se importavam com o Senhor. Eram aqueles filhos arrogantes, desobedientes, porque o pai era um sacerdote. Gente, era como se fosse um pastor. Era um líder espiritual. Mas ele não teve uma boa criação. Então, outra coisa que os filhos dele tratavam com desprezos as ofertas trazidas ao Senhor. E para Deus, estes pecados desses moços era muito grave. A Bíblia diz que era muito grave para Deus. 1 Samuel 2,17 fala sobre isso. Eles não tinham honra, não tinham respeito com aquelas ofertas. Eles mentiam mesmo. Eles diziam, se você não quiser que eu tire, toma a força. Não tem aqueles filhos de líder que saem humilhando todo mundo na igreja? Pois é, assim eram os filhos do sacerdote Eli, infelizmente. Eles tinham essas atitudes. Outra coisa, eles tinham relações sexuais com as mulheres que serviam na tenda da congregação. Misericórdia. 1 Samuel 2,22 fala sobre isso. É o filho do pastor. Todo mundo quer o filho do pastor, pensando que é bem santinho. E é santo. Nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Mas nós, os pais, temos essa responsabilidade de inculcar essa palavra, gente. Essas coisas eu ensino, estou ensinando, para a gente trazer temor e decidir, eu vou ser diferente. Eu vou criar meus filhos na palavra de Deus. Eu tenho oportunidade, como pela graça de Deus, sou tão grata que Deus me deu a oportunidade. E sou tão grata que muita gente que teve a mesma oportunidade não levou a sério e teve resultados diferentes. Eu levei a sério e levo. Hoje eu levo muito mais a sério. Tá? Então, esses filhos, eles tinham relações sexuais com as irmãs da congregação. Todo o povo falava constantemente dos maus procedimentos deles. 1 Pedro, querido, 1,15 diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que os chamou, tornai-vos santo vós mesmos em todo o vosso procedimento. E o mau procedimento dos filhos de Eli era visto. Era visto, o povo falava, todo mundo via as atitudes dos filhos de Eli. Outra coisa também, eles não ouviram a voz do seu pai. 1 Samuel 2,25, a Bíblia fala lá que Eli chamou ele, disse, o que é que vocês estão fazendo? Por que o povo está falando tão mal de vocês? Você não pode fazer isso, olha só. E eles não deram ouvido. Mas depois de adulto. Provérbio 1,8 diz assim, filho meu, que é coisa para a gente ensinar nossos filhos. Eu ensinava meus filhos, sabe como, gente? Dando presentes. Eu dizia 30 versículos, mas não é tudo uma vez. Um hoje, 2 amanhã. Quando chegava nos 30, aí eu fazia a festa, dava um presente, dava alguma coisa. Mas eu motivava, dando presente para motivar eles a decorar. E dando estudo sempre. Dando estudo. Todo dia eu ensinava a palavra para eles. Sentava, dava estudo, ensinava. Se fosse preciso eu deitar no chão, eu deitava. Eu fazia coreografia, né, fazia eles chorar. Uma vez eu estava contando para ele sobre a boa de nunca negar Jesus, e contei alguns exemplos, e aí esse daqui chorava, só tinha os dois, e a outra com os olhos regalados, e aí
eu falei um testemunho que lá nos países comunistas, e eu contei aquelas histórias, né, que não é tão bom para a gente contar para a criança, mas meu filho, sabe o que eles fizeram? Abriram a barriga dos cristãos e jogaram milho, sabe? E soltaram os porcos para vir comer. Ai, que realmente são fatos, gente. É muito exemplos que, se você colocar no YouTube, tem muito exemplo que, que acontece coisas piores. E eu contando assim, e a minha filha estava assim, e esse daqui estava regalando, e ele fazia assim. Aí ela disparou, ela deu um grito. Mamãe, não vamos para lá não, mamãe, porque nós éramos missionários, né? Não vamos para lá não, mamãe. E chorou, e ele, cala a boca, maninha, Jesus morreu por nós. Ele estava dizendo, ele queria dizer, é um privilégio se a gente morrer. Então, queridos, é importante a gente inculcar, e se for preciso a gente deitar, eu fazia cenas para poder inculcar, se abaixar no nível deles para poder ganhar eles. Então, a Bíblia diz, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixa a instrução da sua mãe. Ensinei muito provérbios para eles, botava para decorar. Provérbio 22, 23, na linguagem de hoje, escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. Na linguagem de hoje, são versículos que a gente tem que ensinar aos nossos filhos sobre isso, tá? Êxodo 20, versículo 12, diz que quem honra pai e mãe terá vida longa. Efésios 6, de 1 a 3, que você deve ensinar também a honrar, que Deus promete longevidade e felicidade para os filhos que obedecem pai e mãe. São versículos que a gente não pode deixar de ensinar nossos filhos. Inculca sobre isso. Agora, vamos ver os erros do sacerdote Eli. Você vai acompanhar, vai ler em 1 Samuel, capítulo 1 a 4, sobre esse assunto, tá? Um erro do sacerdote Eli, ele não ensinava os seus filhos. Foi um erro. Outro erro, ele não deu disciplina e nem limites para os filhos. Os filhos dele não tinham limite. Outro erro do sacerdote Eli, ele honrava os filhos mais do que o Senhor. 1 Samuel 2,29, na parte B, a Bíblia fala sobre um homem de Deus, que eu creio que era um profeta, chegou, deu um recado para ele. Tinha o menino Samuel, mas esse era um profeta, era um homem que ele veio e deu uma mensagem para ele. E Deus falou, eu honro os que me honram, e os que não me honram, eu também não honrarei. E uma das coisas que aquele homem falou é que ele honrava mais os filhos dele do que o Senhor. Ele ouviu essa mensagem e ele não levou muito a sério. Quando ele falava com os filhos, dizia, o povo está falando, meu filho, mas não usava a sua autoridade. Quantas vezes estão dizendo isso de você, e até bota o filho contra alguém. Eu jamais faria. Eu me lembro, eu não tenho lembrança de eu chegar em casa falando mal de um líder meu para meus filhos. E nem tampouco de alguém se falasse alguma coisa deles, para eles ficarem revoltados. Nunca falei de um discípulo meu para meus filhos, que às vezes tem aqueles que eles são mais atrevidinhos, que a gente vai cortando, apodando eles, que a gente está formando líder, né? A gente pega igual uma árvore, uma rola, uma árvore que vai ser cortada para fazer móvel. A gente pega assim, depois vai formatando. Então, mas aquelas coisas que algumas atitudes erradas, eu nunca transmitia para filho meu, porque os filhos são muito juízes. E a gente perdoa e eles ficam lembrando. A senhora só faz isso porque a senhora... Entende? Então, não é bom, queridos. Cuidado com o que você fala. E ele poderia usar autoridade? Não. O povo está falando, meu filho. Ele não usava autoridade. O resultado, vamos ver o resultado que ele teve. Veio o homem de Deus, que eu já falei, o sacerdote, e disse, os seus descendentes morrerão na flor da idade. Olha só o resultado. 1 Samuel 2,33. Outro resultado, seus filhos morrerão em um dia só. Foi o homem de Deus que veio e deu esse recado para ele. Então, na guerra dos filisteus, foi outro resultado, o povo israelita,
na guerra dos filisteus com o povo israelita, houve uma grande derrota. Foram mortos 30.000 homens. Olha só, foi tomada a arca da aliança, que é a presença de Deus, e mortos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Os 2 filhos que ele tinha. 1 Samuel 4,11 fala sobre isso. E eu quero dizer para você, como eu já falei, o pecado ele é individual, mas o resultado é coletivo. 30.000 pessoas poderiam não ter morrido se os filhos de Eli fossem obedientes. Se o pai tivesse ensinado. Tá? Então, Eli, com 98 anos, ao ouvir a notícia da derrota da guerra, caiu da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu. 1 Samuel 4,15 fala isso. Sua nora, que é a mulher de Finéias, estava grávida, próximo do parto, ouvindo essas más notícias, deu à luz e expirou, ou seja, morreu. E antes de morrer, chamou seu filho de Cabô, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. Então, queridos, o pecado, ele tem suas consequências. O pecado apaga o brilho de Cristo. Tá? E nós vamos ver agora, rápido, o exemplo de Jó. A Bíblia fala, já falando de Eli, é só uma pincelada, como eu falei. Agora, o exemplo de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, era um homem temente a Deus, que se desviava do mal e tinha 10 filhos. Eli só tinha 2, mais fácil para criar, e ele tinha 10, Jó. Então, decorrido o turno de dias, Jó chamava os seus filhos e santificava. Jó 1,5 fala sobre isso. Ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número dos seus filhos. Pois ele dizia, talvez meu filho tenha pecado contra Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Não tinha falatórios más dos filhos de Jó. Talvez, porque não tinha comentário. A Bíblia não fala. E todas as madrugadas, continuamente, Jó se levantava e oferecia, orava de um por um, apresentando ao Senhor, que é nossos deveres, querido. A família Uber, nós não podemos deixar fora. A família Uber, o pastor Melvin até agora está na 4ª geração servindo ao Senhor. Todos estão no serviço do Senhor, queridos. E nós estamos debaixo desse legado. Tá? Agora, quais os inimigos que prejudicam a criação dos filhos? Quando um dá a ordem ao filho, e daí o outro desfaz. Amós 3,3 diz, porventura poderão andar 2 juntos se não tiver acordo? Outro inimigo, falar demais, faz ameaça e não age. Fale pouco. Provérbio 10,19 diz que no muito falar não falta transgressão. Então, fale pouco, mas cumpra o que você falou. Caso contrário, você perde a credibilidade e é tido por mentiroso. Chegar em casa, vamos conversar. Chega em casa, o ministro, não é nada, ele só faz dizer. Eles são atentos. Então, eles são ativos. Outra coisa, preguiça. O menino desobedece, o menino pula, o menino pinta o 7. Aí ele tem preguiça. Menino, desce daí, vou te bater. Não bate, só fala demais, se esgota. Eu não falava muito, gente, eu agia. Eu só dizia uma vez, olhando nos olhos, mamãe só vai falar essa vez. Pronto, ele já ficava quietinho. Age logo, queridos. Preguiça, o pastor Ricardo diz, pastor Ricardo Vasconcelos, ele afirmou que ele teve no final de semana em Fortaleza, ele diz, filho, dá trabalho. Agora escolha qual etapa você vai ter este trabalho, quando criança ou quando adulto. Ele falou que ele teve que ser preso, apanhou da polícia e cacetete, gente. Bate, corta tudo por dentro. Então, você que escolhe, papai e mamãe. Nós que escolhemos. Olha, se a gente não corrigir os nossos filhos, no colégio vai dar problema. A escola não corrigir, que a escola não tem direito, a polícia vai corrigir, gente. E a polícia não é como os pais, não. É de pontapé,
cacetete, preso. Então, o que vocês não querem isso para seus filhos? Nós não queremos. Falta de perseverança é outro inimigo. Disciplina, não vou mais não. Rabati, não vou matar. Gente, não mata não. Persevere. Eles fazem testes, não pode, ele vai lá. Ele ria, mas ele quer fazer, depois se a mamãe vai fazer mesmo. Falta de conhecimento. Muitos pais não fazem porque não têm conhecimento. Por isso que a igreja oferece. Então, e para nós terminar, eu quero falar sobre os cuidados que os pais devem ter. Não disciplinar com raiva, eles são do Senhor. Não falar palavra negativa ou de maldição, como você é desobediente. Esse menino é maligno. Maligno quer dizer maligno. Tá? Traquino, você nunca vai prestar, palavra de maldição. Menino ruim, desgraçado. Mas tem pai que diz isso, tem mãe que diz isso. Não diga isso com seus filhos. Chama de amorzinho. Chama de príncipe, de princesa. Chama um nome carinhoso que abençoe seu filho e sua filha. Explique para a criança porque está sendo disciplinado. Ensina a palavra de Deus. E bater no bumbum, como eu já falei. Então, queridos, e eu quero assim, nosso tempo já esgotou, né? Tempo esgotado. Mas, como eu falei, que era só apenas uma pincelada, mas é importante. Se você aproveitar, botar um desses versículos em prática, você vai ver o resultado que você vai obter. Você vai amanhã ver o resultado, olhar para trás e dizer, valeu a pena. Então, e você que vai decidir qual etapa que você vai ter trabalho com seu filho. É quando é criança, dizendo não, perseverando, não tendo preguiça, corrigindo, ou é quando ele estiver adulto. Porque quando estiver adulto, gente, é nas drogas, é preso, é dando problema na sociedade, em casa, em tudo. Então, eu creio que nem aqui vai acontecer isso, porque Deus, na sua misericórdia, tem nos dado a oportunidade para a gente aprender. E você que é jovem, que um dia vai se casar, e você que é casado, que ainda não tem filhos, eu creio que Deus está dando a oportunidade hoje. E a gente vê o resultado mais tarde, gente. Um resultado positivo, onde você não vai ter dor de cabeça, você vai ver seus filhos sendo bênção na sociedade, em casa, aonde eles estiverem, eles vão fazer a diferença.